Muito bem-vindos ao quarto seminário da série sobre 5G, organizado pelo Instituto de Estudos Avançados, pela Escola Politécnica e pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, com o apoio do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, GACINT, vinculado ao IRI. Meu nome é Alberto Pfeiffer, eu sou o coordenador geral do GACINT, da USP, leciono na FEA, leciono no IRI, colaboro no IEA, colaboro com vários dos amigos e amigas aqui reunidos nesta quarta rodada e colaborei um pouco com a concepção desta iniciativa do 5G. É uma grande honra para mim, agradeço aos organizadores, ao professor Moacir Matucci, ao doutor Stefan Salege, à professora Janine Onuck, ao professor Ari Plonsky, os dois últimos, respectivamente, em nome do IRI e do IEA, e também à professora Aliede, diretora da Poli, pela oportunidade de estar aqui hoje moderando este painel que tratará dos aspectos políticos ligados à implantação do 5G no Brasil. Aspectos políticos, mas bem domésticos, internos. No próximo seminário, a quinta rodada, se tratará sobre os aspectos externos, aspectos de política internacional ligados ao 5G. Hoje, vamos focar no tema doméstico. E teremos, para nos ajudar no conhecimento, na reflexão desta temática, a presença de 3 expositores e debatedores, que cumprirão o duplo papel, de primeira ordem, de altíssima qualidade, mas que tudo, sintonizados, atuantes, militantes desta temática nas suas respectivas ocupações atuais. Em primeiro lugar, nós teremos a presença do doutor, e doutor porque é médico, porque é um profissional da área de saúde, Vitor Lippe, deputado federal do Estado de São Paulo, PSDB, já nos acompanha aqui. Uma saudação, um agradecimento, doutor Vitor Lippe, por colocar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, da sua experiência ao nosso dispor. Estamos aqui já com centenas de participantes desta quarta rodada. Muito obrigado. O senhor que tem uma vastíssima trajetória no setor de tecnologia, quando prefeito de Sorocaba, implementou toda um ecossistema, poderia se chamar assim, né, para atração de unidades de inovação, do fomento à inovação naquela cidade, trazendo unidades acadêmicas, enfim, formando justamente um ecossistema, robustecendo. E hoje, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, o senhor continua lidando com essa temática. Será extremamente interessante ouvir do senhor o relato, dado que mudou a gestão da Câmara, né? Temos uma nova presidência, uma nova mesa, novas composições das comissões, da geometria, da condução deste tema. Esse tema que é um tema sensível, é um tema crucial, é um tema que desperta emoções, paixões, polarizações, né? Mas que nós sabemos que ele tem um ingrediente técnico extremamente focado e, mais que tudo, descortina possibilidades que promoverão o desenvolvimento econômico, o bem-estar social, o alcance de políticas públicas à nossa população, reduzindo o custo, aumentando o alcance, a abrangência das diversas políticas públicas. Então, o senhor certamente poderá nos ajudar a entender como será a condução, como está sendo a condução e como será nesta nova mesa, né, nesta nova gestão da Câmara dos Deputados, do Senado também, o senhor, né, pelo Congresso Nacional, poderá nos fazer entender. Eu creio que com 20 minutos o senhor talvez consiga nos dar algumas pistas, né, do que podemos esperar quanto a essas discussões, quanto a essas temáticas. Depois o senhor falará, nós teremos a presença do doutor Aníbal Diniz, que foi conselheiro da Anatel por vários anos, então o senhor, vamos dizer, fala pelo legislativo. O doutor Aníbal Diniz traz uma visão das agências reguladoras mais ligadas ao executivo, e aí nós complementaremos esta abordagem política com uma representante do plano estadual. Estamos aqui, Universidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a doutora Patrícia Ellen, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Então, teremos esse apanhado sobre esta temática, e eu quero só lembrar a todos os colegas que estão se juntando a esta transmissão, agradecendo a presença de todos pelo YouTube, aqui no site do IEA,
lembrar a todos que esta é a 4ª rodada, e quando nós tivemos a primeira rodada, o doutor Rodrigo Santana, representante da Anatel naquela ocasião, ele nos trouxe um dado muito interessante que eu quero compartilhar com os senhores e atualizar. Essa primeira rodada foi realizada no dia 13 de setembro. Ali havia 61 redes comerciais de 5G em 34 países. Hoje, são 144 redes em 61 países. Então, vejam, de 3 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, começando fevereiro, menos de 6 meses, nós temos já quase o dobro de países com mais do dobro de redes comerciais. São dados da GSA, né, que são coletados ali no site. Deixa eu passar para vocês a referência. O site é o gsa.com.com, que é a Global Mobile Suppliers Association, que faz o acompanhamento do 5G. Muitos aqui estão familiarizados, mas é importante verificar a expansão da rede. Já são mais de 580 e poucas redes em desenvolvimento. Enfim, o Brasil ainda precisa, talvez, recuperar o tempo da implementação das redes e, mais que tudo, do desenvolvimento das aplicações, do desenvolvimento das soluções, do desenvolvimento dos instrumentos finais de uso da ferramenta 5G. E eu acho que é sobre isso que nós queremos ouvir dos nossos participantes hoje, né? Lembrando que a universidade, o espaço universitário, sempre será um espaço do encontro das opiniões, das abordagens, às vezes antagônicas, às vezes conflitantes, mas dentro do respeito, a civilidade, mais que tudo, a busca da verdade pela metodologia científica. Esta é a propositura desta iniciativa, que se materializa na forma de um think tank 5G, de seguir como sendo um espaço de convergência de opiniões, de informações, para que se consiga o desenvolvimento de boas políticas públicas, de boa regulação para o desenvolvimento do 5G, da técnica, da tecnologia, das aplicações. Bom, 10 horas, 10 minutos, doutor Vitor Lippe, eu acho que já temos um bom público presente. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muito a sua presença e passar a palavra para o senhor, mais ou menos 20 minutos, depois, novamente, do doutor Aníbal. Talvez tenhamos ali um pequeno debate entre os dois, com perguntas, e finalmente a doutora Patrícia Ellen. Muito obrigado, muito bem-vindo. Bem, bom dia a todos, quero cumprimentar você, Alberto, parabéns aí pelo início do trabalho, quero cumprimentar a Universidade de São Paulo por esse conceito que a gente tem valorizado muito a universidade como centro de inteligência, como think tank do país. Essa questão da universidade está preocupada com os temas nacionais, com o desenvolvimento do país, é absolutamente fundamental, porque nós, como vocês, acreditamos que só o conhecimento transforma, e grande parte do conhecimento da humanidade está dentro dos nossos institutos de ensino superior, das nossas universidades. Meus cumprimentos. Queria cumprimentar aqui também o nosso querido Aníbal Diniz, já aprendi bastante com ele lá quando estava na Anatel. Eu também estava eleito deputado federal há 6 anos atrás. Eu comecei a me interessar muito por telecomunicações, porque sabia que sem conectividade nós estávamos perdidos, né? Não é só o Chacrinha que diz isso, quem não se comunica se trumbiga. Se a gente não tiver comunicação, para tudo. Então, vai ser muito bom para a gente aprender mais com a Aníbal, que é um craque. E também eu queria cumprimentar todos os outros participantes aqui, através do professor Ali Pronce, que me ajudou aqui. Quando eu fui prefeito de Sorocaba, a gente fez a 2ª lei de inovação, municipal de inovação no Brasil, a gente fez um plano municipal de inovação e tínhamos como um grande desafio fazer um parque tecnológico aqui, e ele nos ajudou bastante a aprender mais, e a gente conseguiu com muito esforço construir um parque tecnológico aqui de 3ª geração. Na sequência, eu fui para Brasília. Lógico que eu não podia ficar longe da ciência, tecnologia, inovação, e esse é um tema muito caro, muito importante ao Brasil. Eu fui convidado, Alberto, para participar
há 3 anos atrás, do Plano Nacional de Internet das Coisas, onde eu passei a entender mais a importância estratégica para o Brasil. O parlamento precisava indicar um deputado e um senador, e eu tive a sorte de ser indicado e aprendi muito com a Patrícia Ellen, que vai estar daqui a pouco com vocês, porque a Patrícia, na época, era a dirigente da McKinsey, que é a principal instituição aí, né, de consultoria na área de tecnologia de informação do mundo, e eles trouxeram um benchmarking para essa discussão, onde nós tínhamos quase 30 instituições que se reuniram durante um ano. Foi elaborado um plano nacional. Nesse plano nacional foi bom, porque a gente pôde analisar como o Brasil poderia acelerar o processo de internet das coisas, onde o 5G está inserido, né? E esse plano nacional eu aprendi bastante, aprendi muito com as instituições, e foi definido nesse plano nacional com a Patrícia Ellen, com a McKinsey, com o CPQD, com a USP e outras instituições importantes, foi definido um plano que tinha uma série de questões a serem trabalhadas, né? Desde a questão da regulamentação da internet das coisas do Brasil. Eu sou autor de 2 leis nesse sentido, uma delas já foi aprovada, de desoneração dos sensores de IoT, que foi importante à época, não vou entrar no detalhe agora, nós temos pouco tempo, mas isso simplificou, desburocratizou e tirou aí o abuso regulatório que nós tínhamos para ter um sensor de IoT no Brasil. Imagine isso, que custa $1, 50 centavos de dólar, e a legislação entendia isso como um celular que tem que pagar taxas anuais e uma série de coisas. Bom, enfim, conseguimos superar isso, e temos também um projeto de lei que está já com pedido de urgência na Câmara, que é para simplificar esse tempo e diminuir o tempo de instalação das antenas. Nós sabemos que a antena é um fator fundamental aí da conectividade. Hoje, em muitos locais, demora até 2 anos para se conseguir uma licença municipal, porque é o município que dá licença para colocar as antenas. Então, cada município tem uma legislação, isso é uma confusão danada. Esse é um dos principais problemas das operadoras aqui no Brasil, que prejudica muito, não apenas a velocidade, a qualidade e a ampliação do sistema aqui no país. Então, nós esperamos, com isso, reduzir o tempo para 90 dias, viu, Alberto? Que vai ser o silente positivo, quer dizer, a operadora solicitando, apresentando toda a documentação, inclusive que foi uma orientação da própria Anatel, de todas as exigências para atender todas as normas, tanto os federais quanto municipais, né, a legislação municipal, e aí o município ele vai se manifestar em 90 dias, ou ele vai dizer não, ou se ele não falar nada, entende-se que aquilo tem uma autorização temporária, uma licença prévia, que poderá ser cassada futuramente se houver realmente vamos dizer assim, alguma desconformidade com a legislação local. Mas a verdade é que em 90 dias no máximo nós teremos aí as licenças, que hoje demoram 1, 2 anos em média no Brasil, que vai ser muito bom. São Paulo é um exemplo disso. Nós ficamos quase 2 anos, as operadoras reclamavam que eles tinham mais de R$1 bilhão para investir na capital, e ficou travado 2 anos numa discussão política e etc. Isso, sem dúvida, prejudica muito o setor. Então, a regulamentação, ou seja, a desregulamentação, a simplificação, né, a desburocratização, tirar esse abuso regulatório é fundamental para a gente poder ter. E se tem uma certeza que a gente tem, né, Alberto, é que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Então, nesse tempo, nós temos que acelerar tudo, inclusive, né, tirar essas travas da legislação brasileira. Bom, mas além disso, a gente quer dizer que esse tema é tão importante, tão estratégico, e que ele tem várias questões aí comerciais, né? Existe uma guerra comercial, no meu entender, existem questões ideológicas, né? Existe uma série de questões, tanto é que no próprio parlamento isso já se aflorou, porque em dezembro nós tivemos um grupo de trabalho, também por uma indicação do presidente da Câmara à época,
o Rodrigo Maia, ele criou um grupo de trabalho exatamente para acompanhar, porque havia uma série de dúvidas, algumas polêmicas em relação à proibição de participação de empresas de fora do Brasil, enfim, de alguns países, né? Como é que ia ser feito, o custo que ia ter, o benefício, enfim, a questão do edital, né? Como é que ia ser o leilão, e eu acho que isso é uma questão fundamental que o parlamento tem que acompanhar. Então foi feito aí um grupo de trabalho com 13 parlamentares, nós estamos trabalhando já fizemos várias reuniões e ontem nós tivemos aí uma nova informação, viu, professor Ari Close, que vai ser criado um novo grupo na Câmara Federal, agora com 30 parlamentares, só que ele vai ser uma comissão externa de acompanhamento do 5G. Eu nunca vi isso acontecer ao mesmo tempo, mas, de qualquer forma, isso significa que provavelmente nós vamos ter aí, às vezes, alguns pontos de vista diferentes, e que existe realmente uma dificuldade de entendimento. E mais, para me surpreender, eu estou nas duas, eu fui indicado para as duas, então eu não sei bem o que eu vou fazer aí, viu, Aníbal? Porque eu estou numa comissão que já está trabalhando e fui indicado para o outro grupo também externo. E eu espero dar uma contribuição aqui de algumas questões que chamam muita atenção. Não vou falar dos benefícios do 5G, que eu acho que todos vocês sabem. Eu peguei alguns dados assim só para exemplificar o impacto que isso pode dar, né? A questão das tecnologias 5G, IoT. Num porto da China, isso aumentou em 300% a produtividade e reduziu a necessidade de 70% da mão de obra. Para vocês terem uma ideia disso, o impacto que isso pode dar. Aplicado numa fazenda em Goiânia, isso reduziu em 90% a necessidade defensiva agrícola, porque eram arbustos, era um tipo de plantação que os robôs aplicavam só em cima, efetivamente, da planta, né? Então, isso dá um impacto extraordinário. Na Huawei, aqui em Sorocaba, a fábrica da Huawei no Brasil, ele tem aqui uma em Manaus, mas a de Sorocaba também já foi robotizada, segundo os padrões aí de 5G, da indústria 4.0. Isso reduziu de 17 horas para 7 horas o tempo, né, de produção. Para vocês terem uma ideia, né, o tempo do ciclo de produção interno. Então, isso é altamente impactante, obviamente que não é assim em todos os locais, mas se espera que nas indústrias isso possa ampliar em 10% a 20% a produtividade das indústrias. E isso é um resultado excepcionalmente importante, sem dizer do agro, das cidades inteligentes, né? O impacto no PIB do país. E é lógico que quem fizer o 5G vai continuar no mercado. Quem não fizer, provavelmente não vai conseguir competir, aí vai perder mercado, vai perder competitividade. Então, é uma questão de sobrevivência no Brasil, não é nem questão de gostar de tecnologia e inovação, é questão de sobrevivência do mercado, das nossas indústrias, né? E setores estratégicos como a telemedicina e tudo mais. Então, isso interessa muito. Mas quais são as polêmicas, né? Porque a primeira polêmica é o seguinte: tem muita gente que acredita que o 5G é um 4G melhorado, quer dizer, e aí tem muita gente que acha que não é, que 5G é 5G e 4G e meio, 4G 75 é outra coisa, porque eles não têm as mesmas funcionalidades, um acelera um pouco mais, mas na verdade o 5G puro é muito diferente e tem muito mais funcionalidades e muito novo também. Aí existe uma discussão aí, professor Aníbal Diniz, em relação à questão da Anatel, porque a Anatel exigiu no seu edital a última norma regulamentadora aí, internacional, que é o NR Release 16, que seria o stand-alone, né? Quer dizer, a rede pura. Né? E aí, a primeira reação até do parlamento foi: bom, mas isso aí não é muito caro, isso não vai chegar muito caro para o consumidor, né? Porque nós tínhamos a preocupação de ter qualidade, mas também, obviamente, a modicidade tarifária. Então, uma primeira dúvida que surgiu, bom, nós queremos a Ferrari,
mas quanto é que vai custar isso, né? Nós conseguimos, né, pagar isso daí, porque, obviamente, nós queremos que o maior número possível de indústrias e de empresas e do agro possam acessar. Bom, e essa era uma primeira dúvida. A segunda dúvida era a questão, o governo está pressionando, inclusive fez uma portaria agora nos últimos dias, a 1924, se não me falha a memória, uma portaria ministerial do Ministério de Telecomunicações, onde ele exige que no edital, que quem ganha o edital, quem ganha quem ganha a concessão, ele vai ser obrigado também a bancar, a pagar uma rede privativa de governo. E aí a dúvida é o seguinte, bom, tudo bem, podemos não ser contra, mas quanto é que custa isso? Que rede privativa é essa? É uma rede privativa em Brasília ou é uma rede privativa que vai ligar todos os órgãos de governo no Brasil inteiro com fibra? Porque muda totalmente a questão do custo disso. Bom, aí vem discussão daqui, dali, isso não está muito claro ainda, né? E uma outra dúvida que surgiu é o seguinte, bom, nós vimos aí que o presidente da República diversas vezes, até pelo jeito polêmico de ser dele, ele deixou algumas vezes aí claro que ele não queria que as empresas chinesas participassem desse edital, né, como fornecedora de equipamento, e aí, felizmente, a Anatel, a gente lê o edital, não há restrição para a participação das empresas chinesas, embora na portaria ministerial, nessa rede privativa, ele coloque algumas questões que pode trazer alguma dificuldade de entendimento ou pode ter sido colocada com a intenção de barrar aí empresas chinesas. De qualquer forma, a gente também foi atrás da Huawei para saber o que estava acontecendo, porque já que nós queremos, né, saber mais sobre esse tema, e aí nós soubemos que a Huawei é hoje uma empresa, junto com a Ericsson, elas são as grandes empresas mundiais, né? Em primeiro lugar está a Huawei, mas logo na sequência aí, vem a Ericsson. Aqui no Brasil, o maior número de antenas é da Huawei, depois na sequência a Ericsson, também numa diferença que não é muito grande, e nós vemos que a informação que eu tenho é que o maior número de patentes 5G no mundo, 2.500 patentes 5G, vem da Huawei, né? E a Huawei hoje, ela não foi barrada na Europa, como disseram por aí. Ao contrário, a informação que a gente tem é que dos 27 países da Europa, 60% desses países não fizeram restrição à Huawei, estão usando equipamentos Huawei, e 40% ainda não definiram. Né? Que os únicos países que realmente, oficialmente, já decidiram que a Huawei não deve participar os Estados Unidos e alguns aliados, como os Estados Unidos, Austrália, né? A Inglaterra ainda não deu a decisão final porque precisa passar no parlamento, né? E o Japão, que está se mobilizando também nesse sentido. Mas oficialmente é isso, né? A grande maioria dos países do mundo não fez restrições até o momento e tudo indica que não fará, né? Bom, a outra questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui, quanto tempo eu tenho ainda, professor Alberto? Só tem uns 10 minutos, se precisar. Ai, que bom. Então ainda dá para trazer algumas polêmicas aqui, porque eu quero ouvir também, né? Vim aqui para compartilhar aí o que a gente ouviu e, enfim, a gente está aprendendo todo dia. Fizemos uma reunião com o Carlos Baigorre, que é o nosso relator, ele também nos ajudou a esclarecer algumas coisas, fizemos reuniões com algumas operadoras, fizemos reuniões, enfim, com o pessoal de Israel, um grupo de Israel importante, foi bom para que a gente ouvisse diversos pareceres, né, do que o pessoal acha disso tudo, e eu vou trazer algumas coisas que eu acho interessante disso, porque volto a dizer, eu não tenho pretensão, eu sei muito menos do que vocês, eu apenas estou me dedicando ao tema por uma questão óbvia que isso interessa ao Brasil e mais do que isso, agora estando no grupo lá de trabalho, eu vou ter que, né, me posicionar com clareza em relação a isso. Então eu preciso ter convicção dos meus posicionamentos. Mas eu queria falar aqui também de algumas questões que eu acho relevantes aí.
Bom, então eu falei da Huawei, que me parece que esse medo que existe é algo exagerado, né? A Huawei se defende dizendo o seguinte: olha, o pessoal comenta aí que nós fazemos espionagem. Nunca ninguém provou nada, não existe absolutamente nada provado contra a Huawei em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, onde eles operam há mais de 10 anos, 12 anos. Então não existe nada, existe comentário, suposição, suspeita. Aí os Estados Unidos, segundo a Huawei, montou um grupo lá de especialistas para falar: olha, nós precisamos de uma rede limpa, segura e não sei o quê. Mas aí esse grupo, ele entra em critérios, inclusive, olha, nós só devemos comprar equipamentos de locais onde nós tenhamos confiança na democracia, confiança no judiciário. Quer dizer, aí já fica uma coisa que não é muito técnica, né? Mas a Huawei insiste, não existe nenhuma evidência, não existe absolutamente nada provado contra a Huawei em nenhum lugar do mundo, nem no Brasil, onde a Huawei tem equipamentos para o governo, para as operadoras e tudo mais. Então, parece que isso é algo que a Huawei refuta. Essa é uma posição da empresa, né? E que me parece que até o momento é verdadeira. Eu também não vi nada que provasse que houve espionagem. Também a Huawei se defende, ela falou: olha, o nosso trabalho não é armazenar dados, nós não temos dados, nós fazemos a infraestrutura, nós fazemos a conectividade lá embaixo, lá para fazer as radiobases, as antenas, quer dizer, nós fazemos uma coisa correr rápido, pelo menor custo, com melhor qualidade. Quem armazena dados não somos nós. Se vocês quiserem estar preocupados com o que vão fazer com os dados, vocês falem com as operadoras. Nós oferecemos equipamento aqui embaixo, só na parte de conectividade. Nós não trabalhamos a área computacional, que é a área onde esses dados são armazenados, são avaliados, são, enfim, analisados, onde existe a inteligência artificial e outras coisas, que são outras empresas. Ele falou: olha, não se justifica. E mais, a Huawei ainda se posiciona que ela tem, a única empresa, diz ela, que tem um centro de transparência em segurança cibernética, um em Bruxelas, né, e um lá na China, absolutamente aberto, código-fonte, para quem quiser fazer. Ele falou: não temos nenhum interesse, né? O nosso interesse é mostrar que o nosso equipamento é seguro, e que não há outra intenção a não ser a gente trabalhar direito, ganhar mercado, fazer as coisas com qualidade. E mais, ele também recebeu uma informação da Huawei interessante. Disseram: olha, até a Ericsson, que é a nossa principal concorrente, a Suécia questionou essa questão, provavelmente por interesses locais, né, de que a Huawei não deveria participar. A própria Ericsson, na Suécia, se posicionou que ela é a favor do livre mercado, inclusive lá. Quer dizer, eu achei isso, inclusive, muito ético da Ericsson, porque se a Ericsson não suspeita da Huawei, e são as duas grandes concorrentes mundiais, né, eu acho que ela sabe o que ela está fazendo. Isso no próprio país, onde ela teria grande interesse em ser praticamente a única fornecedora. Enfim, eu acho que tem muito mais evidências que isso é uma questão muito mais comercial e ideológica do que efetivamente de fatos concretos, comprovados, demonstrados de risco, né? Bom, isso eu ocupei um pouco mais de tempo para isso, viu, Alberto? Porque essa certamente era a polêmica número 1. Né? A outra questão era essa questão do release 16 aí. Mas por que nós vamos exigir, então, o máximo? E aí, o relator, o Carlos Baiorri, ele disse alguma coisa, algumas operadoras também disseram, que para mim faz sentido. Eles disseram: olha, os outros países estão há 2 anos, 2 anos já, colocando 5G. E eles estavam seguindo as normas regulamentadoras, né, 15, 14 anteriores. Nós estamos começando agora. Na verdade, se aprovar isso nos próximos 6 meses, depois de 1 ano, né, é que nós vamos ter a primeira etapa de instalação aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos falando que essas tecnologias mudam muito rápido, as normas regulamentadoras, e por que a gente vai fazer uma coisa lá de trás? Se nós estamos começando agora, a gente tem a obrigação de fazer o que é mais atual. E o mais atual é o release 16. E ele falou que, comparativamente, ele deu um exemplo aqui que, para mim, eu guardei. Ele falou: olha, o pessoal fala que o 5G é uma evolução do 4G. Ele falou: isso não existe. O 5G é uma revolução, é outra coisa, é outra velocidade.
é outro tipo de resposta absolutamente diferente, né? E tanto no tempo de latência de atendimento, né? Na concentração de dispositivos que você pode usar por quilômetro quadrado, na velocidade, tudo. O outro pode até acelerar um pouco mais, né? O 4G e tal, e que pode atender a muitas necessidades das empresas brasileiras, do agro, né? Você pode fazer a IoT também com tecnologia 4G, né? Mas algumas questões só com 5G, então não é igual. Agora, outra coisa importante, que ficou claro para mim também, nós não estamos excluindo as empresas, porque as empresas que não quiserem 5G fazem a 4G, 4G e meio, 475, quer dizer, o mercado vai oferecer vários produtos, e aí você compra aquilo que te for mais necessário na relação custo-benefício. Mas também uma operadora aqui garantiu que, segundo os estudos que eles fizeram, o 5G vai chegar com o mesmo preço do 4G, assim como o 4G chegou com o mesmo preço do 3G, que chegou com o mesmo preço do 2G. Quer dizer, isso é uma evolução tecnológica que não deverá aumentar o custo para o consumidor. Tá? Então, são coisas que são muito importantes para nós. Se a gente não entender isso, a gente fica com uma série de dúvidas. Bom, eu também não sei se eu entendi, né? É o que eu entendi. Pode ser que não seja nada disso, por isso que está aí o Aníbal aí para falar, não é bem assim e tal, o professor Ariplons, e outros tantos aqui que conhecem. Bom, isso é o que eu acredito que seja algo que eu consigo compartilhar com você. Não sou um especialista da área, mas sou um interessado e me sinto, vamos dizer, e tenho grande interesse que o Brasil possa fazer isso sem errar, né? Quer dizer, fazer da melhor forma possível, trazer a melhor tecnologia. Isso diferencia o Brasil no mundo também, já que nós começamos atrasado, então vamos fazer melhor, já que isso não vai ficar mais caro para as pessoas, certo? E que isso vai trazer uma série de coisas positivas, óbvio, um país que tem 5G. É lógico que as empresas têm também, uma coisa boa, Aníbal, foi de que esse edital é diferente dos outros. Os outros eram arrecadatórios, custava, sei lá, 5, 10, 20 bilhões, esse dinheiro ia para o governo. Ponto, acabou. Esse aqui não, é diferente, que eu achei muito melhor, né, Aníbal? Ele é um leilão que você tem um valor estimado e aí a empresa coloca o que ela vai fazer, tem as obrigações que são colocadas lá, inclusive uma das obrigações é a tal de rede privativa de governo, que nós não sabemos ainda bem o que é isso aí, né? Segundo os israelenses, segundo uma grande operadora do Brasil, é possível talvez fazer isso sem que tenha que ter uma estrutura própria, usando apenas software, criptografia. Isso que os israelenses que eu conversei, que são especialistas, disseram. O governo está pedindo uma coisa que não precisa. Ele pode usar a mesma rede que os outros, sem aumentar muito esse custo, e usar apenas software. Ele não precisa ter o hardware, a estrutura diferencial. E uma outra questão que eu queria trazer aqui, para ir caminhando para o final aqui, viu, Alberto? Que agora até eu me animei aqui, viu? Tem tanta coisa interessante que a gente foi aprendendo aí nas últimas semanas, com muita gente boa aí, com várias reuniões, é a questão do agro, né? Lógico que o 5G não é fácil de ser instalado, ele precisa de muito mais antena, ele é uma coisa altíssima qualidade, mas você não faz isso em uma semana no país. Você vai ter que colocar milhões é um exagero, mas só a China já colocou 1 milhão de antenas lá, né, para 5G. Né? Nós vamos precisar ter muitas, centenas de milhares de antenas aqui. A programação daí do edital é que primeiro atenda todas as capitais no primeiro ano, no segundo ano as cidades, me parece, não me recordo, mas com mais de 500 mil habitantes, alguma coisa assim, ou 200 mil habitantes, enfim, isso vai gradativamente. E tem que colocar nas estradas, isso é uma obrigação de fazer conectividade nas estradas, principalmente federais do país, as principais, e essa tal de rede de governo, que ainda não está bem explicada, essa rede privativa de governo. Mas tem uma outra questão que eu queria trazer aqui para terminar a minha fala, para dar tempo para todo mundo. Espero que vocês não façam muita pergunta para mim. Faz lá com o Abílio, lá com o Aníbal, desculpe, falei já Abílio 2 vezes, né? Com o Aníbal Diniz, que ele que é o craque especialista nisso aí, ele que sabe dar aula sobre isso. Mas é o seguinte, eu ouvi
de uma empresa israelense, muito interessante também, que essa faixa de 700 MHz que está sendo também objeto do leilão, né? Não apenas o 3,5, 2,5 giga, mas também o 700 MHz, que ela deveria prioritariamente atender o agro. Por quê? Porque ela é muito mais fácil de ser instalada do que essa rede 5G pura, que precisa de um monte de antena. Imagina um monte de antena no agro, a dificuldade que é. Você colocar um monte de antena numa cidade é uma coisa, numa zona industrial, ou próximo de hospitais. Outra coisa é você fazer nessa imensidão que é o Brasil. E para a gente ter uma ideia, eu também não tinha essa referência, uma antena nessa frequência de 700, que não é do 5G, é para 4G, tá? Mas que é boa também. O campo, o 4G vai atender a maioria dos produtores. Hoje, 77% dos produtores rurais não têm conectividade. Então, lógico que não vai dar para levar 5G para eles, porque não vai ter antena suficiente. Né? Você não chegou nem nas outras, que você precisa de menos antena, mas essa frequência de 700 permite que uma antena apenas atenda até 50 km² de conectividade. Isso pode ser uma grande solução. Solução barata. Então, o que estão sugerindo? Que, Aníbal, que nesse edital esteja colocada a rede 700, em vez de ser privativa de governo, alguma coisa assim, tá? Que seja prioritário para o agro, porque isso atende muito a grande maioria dos produtores rurais do país, o que pode ser uma grande oportunidade, porque sem conectividade, nem os jovens querem ficar no campo, viu, Alberto? Não é só o problema de produtividade, não. Você vai falar que não tem conectividade, você não vai ter jovem, porque o jovem quer estar conectado também. Bom, enfim, então eu queria deixar meu abraço para vocês. Acho que são algumas pinceladas aqui dessas 3 ou 4 semanas, 5 semanas de aprendizado intenso e compartilhado, e a gente espera continuar isso com o nosso... Agora que eu estou em 2 comissões, eu não sei nem que horário que eu vou participar das 2, né, Alberto? Mas aí está sendo criado também uma no Senado, tá? Então são 3 comissões lá no Parlamento que vão estar acompanhando o 5G, mas o que eu espero é que a gente possa estar tirando essas dúvidas, esclarecendo e acelerando o processo, e que a gente acerte e traga essa tecnologia tão necessária para que o Brasil possa crescer. E não é só porque eu gosto de tecnologia, não, eu gosto de emprego para a população, né? E a gente, para dar emprego para a população, que é o programa social mais importante que nós podemos oferecer para a população, a gente depende da competitividade das indústrias, das empresas, do agro, e aí depende de infraestrutura também. Uma delas é o IoT, que depende do 5G, ou a ampliação do 4G, que tem a ver também com esse leilão aí, que eu espero que isso possa ser priorizado de 700 para o agro. Eu acho que aí nós vamos ter um avanço muito grande com esse leilão aí. Forte abraço para você, estou aqui acompanhando e obrigado pela oportunidade, parabéns à USP aí pela grande oportunidade dos temas relevantes ao país. Deputado, doutor Vitor Lippe, nós que agradecemos a sua generosidade de compartilhar conosco informações em primeira hora, e contaremos com o senhor para seguir nos atualizando, seguir trazendo os aspectos técnicos e políticos desta grande discussão referente ao 5G e das tecnologias conexas. O senhor ressaltou diversos pontos aqui que esclareceram dúvidas que certamente muitos da plateia já tinham e que serão talvez esmiuçados um pouco mais, esses pontos, na sessão de debates que nós teremos logo após a fala do doutor Aníbal Diniz. Algumas questões que apareceram, já deixo para a sua consideração, quanto à capacidade produtivo-tecnológica nacional, quanto ao 5G. Alguns falam que, embora a base de infraestrutura, que é o que talvez seja a grande discussão hoje, quem vai instalar as antenas, as redes, a conectividade e não o acesso aos dados, não seja algo vulnerável, mas pode nos criar uma certa dependência do fornecedor. Então, não é tanto a questão do acesso ao dado, mas a dependência da manutenção daquela rede física, da conectividade. Então, ficam essas 2 observações já para o senhor, talvez na fase dos debates
expandir um pouco. Eu passaria, então, agora a palavra ao senador Aníbal Diniz, e chamo assim porque o foi no período de 2011 a 2014, quando foi o relator da Comissão em Ciência e Tecnologia, e que avaliou o Plano Nacional da Banda Larga, foi conselheiro da Anatel, como já frisado no começo desta nossa jornada, e como conselheiro da Anatel, trabalhou com toda a questão do Plano Geral de Metas de Competição, do Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações, enfim, tem uma trajetória ligada ao setor de comunicações, de telecomunicações, de tecnologias voltadas às comunicações, vindo de um local que é o misto, né, deputado, entre fronteira agrícola e ativo ambiental. E aqui talvez seja uma dimensão do 5G que nós ainda não conceituamos muito bem, né? De que maneira o acesso a essas tecnologias também permitirá ao Brasil realizar o seu potencial de força ambiental, né? Detentor de biomas, de recursos naturais, e que o coloca no centro da agenda global atual e futura, né? Como tecnologia e ambiente se interconectam e viabilizam o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Então, o senador Aníbal Diniz, nosso colega Aníbal Diniz, que vem lá do Acre, do estado do Acre, vai também nos trazer toda essa dimensão baseada na trajetória dele. Muito obrigado pela sua presença, doutor Aníbal Diniz. O senhor tem a palavra aí por uns 20 minutos, depois entraremos num pequeno debate, o senhor e o deputado, no aguardo da presença da secretária Patrícia Ellen. Obrigado. Obrigado, professor Alberto Pfeffer. É um prazer grande estar aqui atendendo a esse convite do Instituto de Estudos Avançados da USP, participando desse debate sobre os aspectos políticos envolvidos nessa implantação da tecnologia de quinta geração aqui no Brasil. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade e é um prazer imenso também estar compondo essa mesa com o deputado Vitor Lippe, que é um craque, não só pelo conhecimento, mas fundamentalmente pelo compromisso, né? O deputado Vitor Lippe entrou nessa área de tecnologia com toda a força e compreendeu o quanto que isso é importante para a competitividade do país e fez disso uma espécie de missão de vida, né? É a pessoa que cuida das cidades inteligentes, é a pessoa que está sempre apresentando propostas, que está sempre ouvindo todos os segmentos, todos os setores interessados e traduzindo isso em proposta de leis, como é essa proposta que ele trouxe para desonerar os dispositivos de IoT das taxas. Isso é muito importante para o desenvolvimento da conectividade das coisas no país, né? Então, fico muito agradecido por essa oportunidade e o cumprimento, mais uma vez, é um prazer imenso poder encontrá-lo novamente, agora não presencialmente, para a gente poder dar um abraço, mas virtualmente, a gente se aproveitando aqui dessa infraestrutura digital. E agradeço também ao professor Moacir, que a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes, professor Guilherme Plons, que a gente está se conhecendo agora, é um prazer imenso também, de tal maneira que eu começaria então minhas considerações. São muitas e eu tenho certeza que com o passar do tempo eu vou me perder um pouco nelas, e para garantir que pelo menos aquelas ideias forças centrais estejam asseguradas, eu vou fazer logo algumas afirmações de início, que elas, deputado Vitor, pode ficar tranquilo de que as suas colocações são absolutamente precisas, não há discordância, a gente tem plena concordância em relação a todos os aspectos que foram levantados. Então, de antemão, já temos aqui um debate convergente no sentido da importância do 5G para o país, para a competitividade, a garantia de que se a gente não acelerar a implantação do 5G, o Brasil vai ficar atrás, mas considerando também que tem alguns aspectos positivos relacionados a esse nosso aparente atraso, né? Porque quando a gente espera o posicionamento dos outros, a gente também tem possibilidade de poder corrigir os erros e fazer até melhor. E eu citaria agora um exemplo
já de imediato, que é o comparativo do nosso leilão que está acontecendo agora, que está em processo de votação na Anatel. Foi apresentado o relatório do conselheiro Baigorre, mas agora está sob vista do conselheiro Leonardo Euler de Moraes. Ele pediu prazo até o dia 24 para apresentar a sua proposta. A gente imagina que até o final de fevereiro essa matéria seja deliberada na Anatel, mas não vai acontecer o leilão de imediato, porque depois tem que se submeter por 150 dias para apreciação, avaliação do Tribunal de Contas da União, o que eu particularmente considero incongruência, porque na realidade a Anatel acho que deveria fazer o leilão e o Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos elementos do leilão, mas não. Hoje, na realidade, a Anatel, que é o órgão regulador, que tem discricionariedade para conduzir a definição da política, se submete ao Tribunal de Contas da União, que dá o seu parecer e ainda demora 150 dias para isso, né? Torçamos para que o tribunal seja sensível no sentido de acelerar também essa apreciação. E a gente fica otimista porque tem uma comissão visitando aí os países que estão mais desenvolvidos nesse caminho do 5G, e tem uma comissão também de ministros do Tribunal de Contas da União, e a gente imagina que isso tudo contribua para uma sensibilização no sentido de apreciar essa proposta do leilão. Mas eu estava dizendo que é importante a gente ouvir e sentir o que está acontecendo naqueles que estão mais acelerados, para a gente poder aprimorar os seus acertos e poder corrigir os seus erros. E o exemplo que eu ia citar é exatamente do leilão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um leilão eminentemente arrecadatório. Ele comemorou ter arrecadado 80 bilhões de dólares na venda de 180 MHz para o 5G. E isso, na realidade, está sendo avaliado pelos entendedores como um grande prejuízo para a conectividade nos Estados Unidos. Por quê? Porque as empresas se sacrificam demais ao adquirir o direito de uso de espectro e lhe falta recurso para o investimento. Em números, né, os 80 milhões utilizados, 80 milhões de dólares utilizados para comprar o espectro nos Estados Unidos, vão faltar, porque os Estados Unidos precisaria agora da implantação de 1 milhão de estações radiobase, né, de antenas. Essa implantação de 1 milhão de antenas estava avaliada em torno de 70 bilhões de dólares, e eis que foram gastos 80 bilhões para a aquisição do espectro. Então, de certa forma, os Estados Unidos dão uma demonstração do quanto o leilão arrecadatório ele pode ser um elemento de atraso na implantação do 5G. E, nesse sentido, temos a comemorar o fato de que o Brasil, com a Agência Nacional de Telecomunicações, está trazendo uma proposta de leilão voltado para compromissos de investimento em infraestrutura. Isso faz todo sentido, por quê? Porque o 5G é uma tecnologia que se sustenta em cima de duas infraestruturas básicas, que é a infraestrutura de rede e a infraestrutura espectral através da tecnologia móvel, né, de todas as infraestruturas móveis de a rede de antenas. Então, na realidade, quando se decide trocar o valor pago pelo espectro por investimentos para, digamos assim, fazer acontecer a própria tecnologia, quem está sendo priorizado é exatamente o usuário, aquele que vai ser atendido com os benefícios dessa tecnologia. E a nossa preocupação central é exatamente essa, que o 5G seja um instrumento de aumento da competitividade nacional, que seja, digamos, útil para todas as dimensões, seja na geração de emprego, seja na melhoria da economia, seja nas facilidades educacionais, culturais, de trabalho, de tudo que se possa imaginar, e isso tudo a gente só vai ter se houver efetivamente a implantação de redes, porque como a gente vai demonstrar um pouco ao longo dessa fala, o Brasil é um país que tem grandes deficiências
carências de infraestrutura, né? Apesar de todos os avanços acontecidos desde a privatização do setor de telecomunicações, a gente ainda tem gaps importantes a serem superados. E, por isso, um leilão voltado para a implantação de infraestrutura, digamos, ele está sintonizado com essa necessidade nacional. E aí eu queria, como disse inicialmente, fazer as minhas afirmações iniciais, porque, eventualmente, se eu não der conta de tratar de todas elas, pelo menos fica a afirmação daquilo que eu entendo ser o fundamental nesse momento para a gente perseguir. E, nesse sentido, eu quero usar um pouco a alegoria do Homem-Aranha, né? Que primeiro ele lança a sua rede e depois sobe, né? Então, eu vou primeiro lançar a ideia no mundo, digamos, ainda que seja um pouco utópico, né, mas que é exatamente aquilo que a gente deveria perseguir para termos a melhor experiência possível de 5G no Brasil. Então, eu faria as seguintes afirmações. A primeira delas é que o leilão de espectro de radiofrequência para o 5G fortaleça a competitividade nacional para grandes e pequenos operadores. A segunda afirmação seria que a contribuição dos PPPs, que a contribuição que os PPPs têm dado, fazendo a conectividade das pessoas nos municípios economicamente menos atrativos, essa contribuição possa acontecer também na oferta dos serviços dessa tecnologia de quinta geração, dessa tecnologia móvel de quinta geração. Terceiro, que as medidas regulatórias assimétricas em favor dos pequenos operadores, os PPPs, possam continuar acontecendo dentro do órgão regulador e dentro de todas as políticas a serem definidas pelo governo. Quarto, que o plano estrutural de rede de telecomunicações continue sendo o guia, né, orientador dos investimentos em infraestrutura no Brasil, porque se não houver um guia orientador, pode acontecer sobreposição de investimento em infraestrutura, e isso não é bom, porque nós temos áreas completamente carentes e temos áreas que já têm infraestrutura implantada. Então, se houver sobreposição, nós vamos estar falando de desperdício de recursos que são fundamentais para garantir a conectividade. E, por último, um tema que foi muito bem tratado pelo deputado Vitor Lippe, que é a segurança e a neutralidade tecnológica, que elas sejam tratadas no mesmo nível de preocupação em defesa da soberania nacional e da competitividade do país. E, nesse sentido, eu quero começar fazendo uma afirmação que eu já fiz no mês de dezembro, antes ainda de sair o voto do conselheiro Baigorre, da Anatel. Eu fiz essa afirmação num artigo que publiquei no portal Teletime. Eu afirmei no último parágrafo que todos queremos o Brasil com economia forte, mais competitivo e em condições de gerar mais emprego e renda para a população. E quanto mais acelerarmos a implantação da infraestrutura do 5G no Brasil, mais nos aproximaremos desse objetivo. E a liberdade tecnológica e a segurança são condições indispensáveis para isso, né? Porque a tecnologia de quinta geração, ela representa um salto disruptivo, ela é completamente diferente, ela não é só uma continuidade, ela não é uma continuidade do 4G, da tecnologia de 4G, que foi uma evolução da tecnologia de 3G, mas ela é algo completamente diferente, porque ela oferece possibilidades muito maiores. Então, ela não tem comparação com nada do que existe em termos de tecnologia móvel atualmente. Ela representa muito mais velocidade, muito menos latência, múltiplas possibilidades de aplicações. E um exemplo que eu uso sempre, que eu ouvi de um engenheiro da Qualcomm, nos Estados Unidos, ele afirmou que, assim como né, o acesso à energia elétrica na atualidade, será o acesso em internet, o acesso à internet em banda larga com a presença plena do 5G. Ou seja, o 5G é uma tecnologia que ele depende de
absoluta conectividade, de conectividade de muita banda, que permita muito tráfego de dados, porque espera-se bilhões de dispositivos conectados, carros autônomos, casas e máquinas inteligentes, cirurgia à distância, inteligência artificial, sem contar os dispositivos de internet das coisas, como foi tratado pelo deputado Vitor Lippe, que são as inúmeras possibilidades que virão com essa tecnologia de quinta geração. Espera-se bilhões de investimentos, geração de emprego, aumento de produtividade e de competitividade. E aí a gente tem um raciocínio que também nos ocorre. Caramba, a gente fica falando de tantas potencialidades, de tantas possibilidades, isso tudo não pode parecer pirotecnia tecnológica diante de um país que tem tantos municípios que não tem efetividade na conexão em 3G nem de 4G? Como é que é isso? Como que a gente vai ficar falando em tecnologia de quinta geração quando a gente ainda tem deficiência de conectividade em 3G e 4G? Mas, por esse aspecto, a gente tem que sempre primar pelo melhor e olhar pelo ditame da Constituição. Nós precisamos reduzir as desigualdades do Brasil. É claro que nós queremos que as tecnologias sejam acessíveis a todos em todas as regiões, mas nós não podemos deixar de considerar que a história sempre registrou estágios diferentes de desenvolvimento em grupos humanos, em pontos diferentes do planeta, e não é diferente no nosso país. Nós temos pontos diferenciados de desenvolvimento em regiões como, no caso da Amazônia, que a gente tem bastante atraso de conectividade, bastante deficiência de infraestrutura. Então, nesse aspecto, a gente vai ter que estabelecer uma convivência. É claro que queremos reduzir esse déficit de conectividade, mas não podemos atrasar a implantação do 5G em função da gente ter atraso de conectividade em algumas regiões. Por isso, é fundamental que o edital que está sendo discutido traga uma situação completamente nova, que é a divisão de blocos para atender as regiões. Essa divisão de blocos para atender as regiões vai contemplar a possibilidade de entrantes, né, de companhias que não estão presentes no mercado brasileiro e podem entrar, e também vai possibilitar a participação dos chamados PPPs. E aqui eu abro um parêntese para falar da contribuição dos prestadores de pequeno porte, porque os prestadores de pequeno porte têm sido fundamentais para garantir a conectividade no Brasil. E um exemplo disso que a gente está vivendo nesse momento são os efeitos da pandemia, né? A pandemia nos impôs um isolamento, nos impôs a necessidade da gente, por uma questão de proteção, nos mantermos mais isolados e, ao mesmo tempo, cobrou a necessidade de maior conectividade. E, nesse ponto, o Brasil até mostrou ter uma infraestrutura relativamente resiliente, tanto é que suportou bem, tem suportado bem a necessidade de conectividade das pessoas. E, nesse sentido, a gente abre um parêntese para elogiar e para reconhecer o trabalho dos prestadores de pequeno porte. Os prestadores de pequeno porte têm garantido a conectividade nos municípios com menos atratividade econômica. E isso é muito importante, porque os grandes, eles têm foco nos mercados que lhes garantem maior remuneração do seu investimento. Agora, os municípios menos atrativos, eles são sempre deixados para segundo ou terceiro plano no que diz respeito ao planejamento das grandes operadoras. Então, quem tem atendido efetivamente esse desafio
desafio da universalização tem sido os prestadores de pequeno porte que têm levado internet em banda larga de alta velocidade para municípios praticamente isolados em todas as regiões do país. Então, nesse sentido, é que a gente faz digamos assim, um registro especial da especificidade dessa proposta de edital que foi trazido pela Anatel, reconhecendo a necessidade da existência de blocos regionais. Então, foram licitados para o 5G na faixa de 3,5 GHz, destinados 400 MHz, uma quantidade de espectro fantástica, e desses 400 MHz divididos provavelmente em 5 blocos de 80 MHz, 4 blocos deles serão destinados à competição nacional para as operadoras de âmbito nacional, e um bloco será dividido em subdividido em 8 regiões para possibilitar a participação dos prestadores regionais, dos operadores regionais, que são os chamados PPPs, né, prestadores de pequeno porte, e também a participação dos entrantes. Então, foi outro aspecto muito importante trazido nesse leilão. E isso tudo porque a gente não pode perder de vista que o Brasil, apesar dos seus 228 milhões de dispositivos móveis ativos hoje, ainda registra a existência de 47 milhões de pessoas sem acesso à internet. São dados do CGI-BR, TIC Domicílio, de 2019. Então, ainda nós temos 47 milhões de pessoas sem acesso à internet. E isso confronta diretamente com a ideia de um usufruto pleno do 5G. Quer dizer, como é que a gente vai ter usufruto pleno do 5G se nós temos regiões isoladas completamente sem acesso à internet? Se não tiver acesso à internet, não tem 5G. Então, respondendo ainda àquela questão que eu levantei sobre pirotecnia tecnológica ou necessidade essencial, eu diria que conectividade é necessidade essencial. E aí, novamente aproveitando aí a expertise do deputado Vitor Lippe, imaginemos uma possibilidade de uma cirurgia à distância. Uma cirurgia à distância vai beneficiar mais um morador do centro de São Paulo, digamos assim, uma pessoa que tem a condição de acesso a um centro de excelência, ou vai beneficiar alguém lá do meu estado, por exemplo, da cidade de Cruzeiro do Sul, que provavelmente não tem todas as especialidades, não tem condição de trazer médicos para todas as especialidades. Muito provavelmente, uma cirurgia à distância vai ser muito mais útil, muito mais interessante para alguém que esteja em Cruzeiro do Sul. Nesse sentido, nós precisamos de garantia de conectividade, nós vamos precisar da velocidade necessária para garantir a conexão em 5G, porque senão qualquer latência pode oferecer risco à qualidade do procedimento. Então, não há dúvida de que a necessidade de conectividade, os benefícios que podem vir com a tecnologia de quinta geração, podem ser tanto interessantes para quem está nos grandes centros, para quem está nas áreas isoladas, exemplo lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, ou de qualquer outra região na Amazônia. Então, nós temos que reforçar o posicionamento em defesa da participação dos pequenos, porque a presença dos pequenos nesse leilão é a garantia de que a conectividade verdadeiramente chegará em todas essas regiões. E isso é algo muito bom que deve ser reforçado. Um outro aspecto que já foi mencionado... Doutor Aníbal, desculpa interrompê-lo, nós estamos um pouquinho avançados no tempo, não sei se o senhor quer mais uns 2 minutos para finalizar a sua intervenção, e deixaríamos para o debate o aproveitamento dos vários pontos que o senhor já levantou, né, e esmiuçá-los. Pode ser? Exatamente por isso eu fiz questão de fazer as minhas ideias fossas de início, porque se porventura não pudesse concluir, eu já teria dado o meu recado. E assim, eu me sinto completamente à vontade para dizer que estou contemplado, porque a forma como o deputado Vitor Lippe trouxe a questão da segurança e da neutralidade de rede, eu acho que isso nos contemplou completamente, porque
quê? Porque o Brasil tem uma história, desde a privatização do setor de telecomunicações, sempre houve liberdade tecnológica no país, os operadores sempre procuraram as melhores soluções ao seu melhor custo para poder atender a eficiência dos seus serviços, e nós entendíamos que seria, digamos assim, até agressivo com os operadores nacionais se houvesse uma imposição de tecnologia. Mas, graças a Deus, pelo menos esse capítulo está superado. Acho que não teremos nenhum tipo de restrição, e se hoje os chineses estão na frente nessa tecnologia, batamos palmas para eles e sigamos o seu exemplo e vamos ver o que é que podemos fazer no sentido de não só aproveitar todas as tecnologias, seja da Huawei, seja da Ericsson, seja da Nokia, mas também valorizar a possibilidade da gente ter tecnologia local. Nós temos aí o centro em São Paulo, CPQD, que tem estrutura de produção de tecnologia que precisa ser melhor aproveitado, e nós esperamos que esse momento de implantação da tecnologia de quinta geração seja também um momento de valorização da indústria nacional, da pesquisa nacional, dos profissionais nacionais, porque não é justo que, sendo o Brasil um país pobre, com tantas deficiências, fique patrocinando, inclusive, a exportação de cérebros para estarem, como hoje nós temos grandes engenheiros nas melhores companhias do mundo, e a gente não tem a possibilidade de estar fazendo um aproveitamento desses cérebros aqui no Brasil. Então, eu termino por aqui. Sei que ficaram muitas amarras a serem feitas, mas eu acho que a ideia está posta. O Brasil precisa buscar competitividade e aproveitar esse momento da implantação da infraestrutura de 5G para dar esse salto. E eu acho que está aberto o caminho para o Brasil dar esse salto, e quem sabe a gente possa superar esse período de pandemia e sair lá na frente, emergir lá na frente como uma grande potência tecnológica a partir dessa infraestrutura digital de quinta geração, valorizando os pequenos, valorizando os grandes e valorizando as pessoas e garantindo conectividade, porque com conectividade a gente tem muito mais oportunidade para todos, principalmente para os jovens que precisam dessa infraestrutura digital para acompanhar os conteúdos nas escolas, nas universidades. E aqui nesse centro, nesse Instituto de Estudos Avançados, eu acho que é o ambiente adequado para debater o quão importante nós termos conectividade democratizada no Brasil para todas as regiões, para que a gente possa avançar e ganhar competitividade no mundo. Muito obrigado, fico muito, muito feliz e agradecido pela oportunidade. Nós é que estamos muito agradecidos, doutor Aníbal, pela sua brilhante exposição. Ressaltou vários pontos que já estão sendo levantados pela plateia, quer dizer, o senhor já teve a sensibilidade para adiantar temáticas que os colegas apresentam, a sua preocupação com o aspecto nacional, o acesso ao desenvolvimento tecnológico nacional, a acessibilidade que a tecnologia 5G propiciará, o uso ou a participação dos prestadores de pequeno porte, que provavelmente serão prestadores nacionais também, né? Então, o senhor aprofundou, o senhor trouxe essa visão de quem está no território, no terreno, um pouco distanciado dos grandes centros, assim chamados, mas com a empatia necessária para perceber o alcance, mas que tudo, também identificar que um pouco do nosso atraso, entre aspas, facilita no processo de aprendizado para a adoção das melhores práticas e para talvez ter alguns atalhos que possibilitem o alcance desses objetivos que o senhor também tão bem enunciou. Eu quero agradecer muito ao senhor por ter didaticamente, né, como bom professor de história na sua formação, ter indicado aquelas 5 proposições. Peço até que o senhor depois nos transmita por via remota. Claro, o senhor vai continuar fazendo essas amarrações, porque vai se incorporar a essa iniciativa, né, ao longo do tempo, mas o nosso relator, o Lucas Damasceno, a quem agradeço ter se empenhado na tarefa de fazer as anotações, os apontamentos e preparar o relatório deste encontro, ficará muito agradecido se o senhor puder facilitar esses 5 tópicos que o senhor teve o cuidado de anunciar para nós. Tá? Então, muito obrigado pela sua exposição e seguiremos já no debate. E o debate acontecerá logo após a fala da secretária Patrícia Ellen,
que já acompanha o nosso evento de hoje. É desnecessário apresentar, desnecessário não, sempre necessário sublinhar a secretária, o papel dela, o dinamismo dela, o cuidado dela em todo o processo de aumento do desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo na presente gestão dela. Ela que é egressa aqui da Universidade de São Paulo, teve uma trajetória na McKinsey em que se notabilizou por trabalhar tanto com o setor público quanto com o setor privado nas temáticas de tecnologia, de competitividade, de acessibilidade. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Sabemos que o seu tempo hoje é um tempo muito escasso e muito valioso para todos nós, cidadãos que acompanham o seu trabalho. Aliás, parabéns pela sua performance, parabéns pelas iniciativas e queremos ouvi-la quanto a 5G no estado de São Paulo. O que está sendo feito, como estamos nos preparando, como é que nós estamos nos dotando das capacidades, das competências, principalmente, como já foi sublinhado aqui, não só a infraestrutura física, que talvez escape um pouco das competências legais do Estado, né? Embora a legislação de antenas, eu creio que tenha sido um bom avanço para facilitar a adoção de antenas nos municípios, mas principalmente como é que a população do Estado de São Paulo, capital humano do Estado de São Paulo, capital institucional do Estado de São Paulo, está sendo preparado para esta revolução que o 5G representa. Muito obrigado, muito bem-vindo. Alberto, desculpa, Moacir, eu estou te falando, a secretária ela está chegando, está conectando, né? Mas nesse meio tempo eu gostaria de agradecer ao deputado Lipe, né? Quando tive o prazer de conhecê-lo na Câmara de OT, lá no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, brilhante trabalho, parabéns, brilhante palestra. Né, e aproveitar para agradecer o Dr. Aníbal Diniz, né, pela atuação constante na área, na defesa dos interesses da tecnologia nacional e do desenvolvimento industrial brasileiro na área de telecomunicações e de tecnologia da informação. Então, muito obrigado. E aproveitar que eu estou no ar, agradecer a Patrícia, que acaba de entrar, pela disposição em estar conosco aqui. Muito obrigado, Patrícia, pela sua disponibilidade. Agora eu vou, desculpa a intromissão, Alberto, vou repassar a palavra para o nosso moderador. Muito obrigado a todos. É isso, Moacir. Muito obrigado. Secretária, muito bem-vinda. Já havíamos realizado a introdução, a apresentação à senhora. É uma enorme satisfação tê-la aqui conosco. Sabemos que o seu tempo hoje é muito valioso, como sempre foi, aliás, mas além de parabenizá-la pela performance adiante da secretaria, agradecer a sua presença a este evento, a senhora que é egressa aqui da Universidade de São Paulo, que tem colaborado muito com esta instituição e que tem uma trajetória em que o diálogo com tecnologia, com 5G, também se notabiliza. Então, a senhora tem aí uns 20 minutos para a sua fala, a sua exposição, que talvez se a senhora pudesse falar, e que será naturalmente a sua temática, sobre como o Estado de São Paulo está se preparando para a absorção das enormes oportunidades que a tecnologia 5G nos propiciará. Seguindo-se a sua apresentação, realizaremos o debate entre os expositores e destes com a plateia. Muito obrigado pela presença, secretário. Muito obrigada, professor Alberto, muito obrigada, professor Moacir. Eu estava cumprimentando aqui nosso professor Alberto, professor Moacir, meu querido professor da FEA, que foi onde eu estudei. Tenho muito orgulho de ter estudado na FEA, a faculdade da USP, que também me abriu muitas portas na vida. Queria cumprimentar meu querido amigo deputado Vitor Lipe, que tem sido um grande parceiro na jornada aqui de desenvolvimento econômico para o estado de São Paulo, muito dedicado ao trabalho conosco, e temos muitas expectativas para o trabalho para frente, inclusive relacionado a essa temática de tecnologia, distrito de inovação,
temos trabalhado juntos em projetos que possam mudar a realidade, não somente de São Paulo, mas de todo o país, e cumprimentar também o senhor Aníbal Diniz, que estará aqui conosco nesse painel. Eu tenho uma apresentação curta aqui que eu tinha preparado para compartilhar com vocês, somente porque o tema que vamos debater é muito importante, 5G, e às vezes com algumas imagens também ajuda a gente a registrar as grandes oportunidades e também os grandes desafios que temos com relação a esse tema. Eu estou aqui compartilhando minha tela, imagino que vocês estejam já visualizando. Vou fazer aqui uma rápida explanação, respeitando aqui meu tempo. A primeira página as pessoas sempre colocam, né, nesse momento de desafios que nós estamos vivendo, que se intensificou com a pandemia, se o mundo está melhorando, se o mundo está piorando. Eu trouxe aqui 2 dados de expectativa de vida e renda, que é sempre o que a gente pensa quando pensa se o mundo está melhorando ou piorando. Esse aqui é um infográfico, inclusive disponível numa ferramenta chamada Gapminder. Hoje nós temos muitas ferramentas de Big Data disponíveis, que mostra por região como tem evoluído a expectativa de vida e a renda da população. Pelo movimento do gráfico, nós vemos que, obviamente, a vida moderna ela é melhor do que a vida há 60 anos atrás, que é um pouco o período que a gente pega nesse mapa, um pouco mais, até ele começa em 1932, mas a gente vê ali a região verde, a região das Américas. Então, nós tivemos um salto importante de expectativa de vida e de renda. Isso é positivo. Também estamos tendo, no que diz respeito à expectativa, uma mudança muito grande na pirâmide demográfica. A pirâmide do Brasil, de 2019, ela já teve uma alteração muito significativa com o aumento da população idosa. Nós estamos vendo, inclusive na pandemia, como essa mudança já se reflete na necessidade, inclusive, de gestão do vírus. E para 2065, uma curiosidade desse modelo que nós temos de pirâmide, o Brasil não é mais um país jovem, mas é um país que envelheceu antes de prosperar. Envelheceu antes de resolver questões seculares de desigualdades. Nós vemos, por exemplo, que a pirâmide de 2065, que parece que está muito longe, mas não está, né? É uma data que está chegando rapidamente, daqui a pouco mais de 50 anos, nós teremos uma pirâmide mais longeva do que a pirâmide do Japão de hoje. Para quem já visitou o Japão, sabe que temos aí grandes desafios pela frente. Um outro ponto é que, apesar da gente ter tido uma melhoria de expectativa de vida e até de PIB per capita, a desigualdade brasileira é uma desigualdade muito grande, que cresceu e que foi escancarada durante a pandemia e trouxe desafios adicionais. Por exemplo, 60% das posições que existem no mundo hoje terão no mínimo 30% das suas atividades automatizadas. Essa expectativa, quando eu escrevi o livro Revolução Digital na Saúde, eu publiquei esse livro em 2019. O problema é que a nossa expectativa é que isso acontecesse seria até 2025, mas com a pandemia tudo isso aconteceu em 6 meses. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, nós estamos usando aqui a ferramenta Zoom. A ferramenta Zoom, quando nós iniciamos esse processo pandêmico, tinha 10 milhões de usuários. Em menos de 2 meses, a ferramenta cresceu para 300 milhões de usuários. Então, olha como mudou o modelo de trabalho, de reuniões. Então, isso que a gente tinha expectativa de acontecer no período de até 6 anos, que já era curto, aconteceu numa velocidade inimaginável e sem nenhum preparo em todo o mundo. Outro ponto, e aqui talvez uma boa notícia, é o custo e velocidade de processamento de informações. Ele reduziu muito. Isso aqui é uma curva que tem sido utilizada, a evolução da curva de Moore, né, que foi reeditada pela Singularity University, que mostra a capacidade de processamento e o custo a cada $1.000. E nós vemos que é exponencial o ganho de capacidade com o mesmo custo, e o 5G tem tudo a ver com isso. Essa nova banda de dados permite que nós possamos utilizar uma série de ferramentas que nós não poderíamos utilizar se não tivéssemos a latência do 5G. A latência do 5G, ela traz uma precisão para a utilização de mecanismos na área da saúde, na área de transportes, com uma segurança muito maior. Para aterrissar os conceitos, nós temos no 5G maiores taxas de transmissão, com grandes velocidades de transmissão de dados, que é até 1000 vezes mais rápidas que 4G. A questão da latência, que eu sempre trago, é o que a gente sempre fala, 5G tem baixa latência. O que isso quer dizer? Se a gente traduzir o conceito da latência para o tempo
entre o envio de um comando e a resposta, o retorno desse comando, a 5G ela traz uma latência, reduz de 200 milissegundos para 1 milissegundo. Então, pensa em cirurgias, robôs de alta precisão, em tipos de atividades que envolvem risco de vida, a latência ela passa a ser muito importante. Em 5G também tem uma confiabilidade muito maior e uma capacidade da rede 100 vezes maior que a rede de 4G. Na prática, nós vemos que um veículo conectado 4G, quando eu falo da latência, um carro inteligente demora cerca de 20 milissegundos para receber um comando, se há perigo, à frente exercer uma resposta. Com 5G, você salva muito mais vidas. Isso é muito importante porque um dos empecilhos que nós temos hoje para veículos autônomos em escala não é a disponibilidade de tecnologia, é a questão regulatória de atribuição de responsabilidades. É conhecido por todos nós que o risco é muito menor de acidentes, mas você tem 3 problemas com esse exemplo de uma aplicação prática de 5G. É a questão de culpabilidade e responsabilidade quando nós temos qualquer tipo de acidente, mesmo que numa incidência muito menor. A segunda é a questão voltada à econômica e social, desemprego em massa com a aplicação de um dia para o outro de uma nova tecnologia como essa. E a terceira é uma questão ética, que envolve calibragem de algoritmos. Quando nós calibramos um robô para uma cirurgia ou um robô para um veículo autônomo, alguém vai ter que processar e definir a prioridade de execução daquele comando. Isso é feito por humanos o tempo todo, mas calibrar um algoritmo você precisa projetar e tomar decisões. E aí vem um aspecto ético nada trivial. No Brasil, e falando um pouco já das dificuldades que nós temos como próximos passos, o 5G, como em todo mundo, virou uma discussão política. E isso não é novo. A gente acha que é novo, nossos professores estão aqui, podem comprovar. As grandes revoluções tecnológicas, tradicionalmente, vinham do mundo bélico. E esse mundo já trazia um componente geopolítico bastante importante nos grandes saltos tecnológicos. Nós lembramos, há 10 anos atrás, um pouco mais, mas eu estava fazendo uma mestrado em Kennedy School em 2012, quando a polêmica dos drones chegou no seu limite. Na época era drone, agora a gente está falando de 5G. Mas por quê? O drone, que começou a ser utilizado exatamente em guerras, em momentos de muita exceção, passou a ser utilizado em escala. E aí vinha como fazer uma transição dessa política, que era utilizada em momentos específicos, para a indústria como um todo e para o indivíduo comum, como eu, como qualquer outra pessoa. Hoje a gente está vendo a mesma coisa numa escala sem precedentes com 5G. O que mudou? Os players. No 5G, a gente viu hoje a atuação de players, além de ser de países diferentes, nós vimos também de vários setores diferentes de uma forma muito rápida. Uma empresa passou a ter aí participado das manchetes de jornal no mundo inteiro, né, porque é uma empresa de uma área diferente, de um país diferente que é a China, e criou-se aí uma mudança grande. Mas eu lembro das minhas aulas de geopolítica em Kennedy School também, já previa exatamente esse desafio de gestão global pela mudança tão rápida dos líderes de alta tecnologia. No Brasil, nós temos um momento muito importante, 5G vai engatar agora, uma vez que o leilão saia. Estou curiosa para ouvir o nosso deputado Vitor Rique aqui, mas nós temos grandes expectativas com relação a esse tema, porque o leilão tem sido postergado recorrentemente, e nós temos e precisamos dessas novas tecnologias implantadas por todas as razões anteriores que eu coloquei para vocês, dos desafios que estamos enfrentando. A portaria do governo 2901 define como obrigações do leilão a cobertura de celular em estradas federais e construção de rede pública e fechada para o governo, mas nós temos outros desafios. Os investidores no 4G fizeram investimentos que tinham retornos em 10, 20, 30 anos, e como é que nós fazemos essa transição de uma forma responsável e célere que a implementação do 5G exige? Além disso, o modelo de 5G ele é muito mais leve. O tipo de infraestrutura que você precisa não se compara com a infraestrutura do 4G. Temos desafios também com relação à renúncia de receitas, e a boa notícia da criação da comissão no Senado para que possamos ter uma atuação também do Congresso e do Senado nessa articulação. Eu vou passar um pouquinho aqui, eu já falei desses pontos,
das empresas e como muda o modelo. No Brasil, nós temos uma cobertura de 2, 3, 4G ainda relativamente... ela é boa, mas ainda há alguns lugares com pouca cobertura. São Paulo é, sem dúvida, um dos lugares mais avançados. Já falei das diferenças entre 3G e 4G. Temos uma oportunidade muito grande de implementação imediata dessas tecnologias para resolver grandes gargalos na vida em cidades, na saúde, na área rural e também na indústria. Lembrando que São Paulo tem um papel de protagonismo muito grande. Eu fiz o trabalho do Plano Nacional de Internet das Coisas e, na época, nós já havíamos previsto que poderíamos adicionar na economia cerca de 800 bilhões de reais em melhoria de qualidade de vida, redução de custos, ou seja, quase uma previdência por ano, através de aplicação de tecnologias para resolver grandes desafios públicos e privados. São Paulo é responsável por mais de 50% desse volume devido à concentração tecnológica no Estado. Já começa aí a nossa responsabilidade de atuação pública, privada, para que esse benefício seja capturado. O primeiro trabalho que está sendo feito aqui no governo é partir para um modelo voltado para casos de uso, mission oriented. Ontem eu estava na FAPESP com o professor Zago e vamos lançar os próximos editais. Um deles é o Ciência para o Desenvolvimento, já com um modelo que permita a aplicação de novas tecnologias com co-investimento público-privado. O próximo edital será lançado até março. E já com esse novo modelo que permite a aplicação dessas novas tecnologias no modelo de pesquisa aplicada. Além disso, nós lançamos o IdeaGov, que é um modelo para contratação de novas soluções tecnológicas para startups que possam ser contratadas pelo governo. É um programa de aceleração, incubação e contratação de startups que está rodando hoje. Hoje nós temos 8 soluções sendo implementadas no Estado e a ideia é que esse programa cresça e possa ser replicado também em outros estados. E, para além disso, nós estamos criando em todos os nossos parques tecnológicos, começando pelo CIT, pelo Parque Tecnológico, pela Agência de Inovação de Campinas, São José dos Campos, e agora estudando alguns outros, modelos piloto de 5G. Porque enquanto a regulamentação não sai, isso é uma regulamentação federal, o que nós podemos fazer é um modelo público-privado, mas redes privadas que são criadas para atender uma necessidade específica, um licenciamento específico. Nós estamos trabalhando nisso para fazer nos test hubs e também para pesquisas de alto impacto para o Estado. Então, essa é a situação geral, mas traz aqui também a necessidade de uma mobilização bastante urgente de toda a sociedade para que esses leilões aconteçam de forma séria em todo o Estado e que possamos, na verdade, no Estado e no Brasil, e que possamos nos beneficiar das vantagens desses programas rapidamente. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Ótimo, muito obrigada, professor. Fiz uma apresentação rápida, escolhi mostrar slides, porque é um tema complexo. Vou disponibilizar a apresentação para que quem está nos acompanhando possa utilizar também. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária. Excelente exposição, panorâmica e, ao mesmo tempo, propositiva, olhando para o que, de fato, nos interessa, a nós, cidadãos, a nós, trabalhadores, a nós, empreendedores, a nós, gestores da coisa pública, que são as aplicações que a tecnologia 5G, a internet das coisas, descortinam a partir da sua adoção. Queremos essa adoção, precisamos disso. Nos perdermos em discussões técnicas, às vezes, não é o desejado, ou em considerações de beneficiar este ou aquele parceiro, enfim. Eu creio que nós temos já um material muito amplo, muito significativo para iniciar o debate. A apresentação do deputado Vitor Lippe nos trouxe a visão lá do Congresso, a trajetória toda dele traz uma densidade recente e a futuro, né? Estamos com uma nova gestão da mesa da Câmara, da mesa do Senado. A apresentação do doutor Aníbal também com a experiência dele na Anatel e no próprio Senado e em diversas funções que ele tem se ocupado, também ampliou a dimensão da acessibilidade, tanto para as populações mais afastadas, os meios rurais, como a possibilidade dos pequenos provedores participarem.
além de outros pontos que ele destacou. E a senhora traz aqui a visão do gestor público da linha de frente, que quer, sim, usar o 5G, fazer com que estas enormes possibilidades que a tecnologia oferece alcancem a população, melhorem a nossa produtividade, melhorem o acesso ao serviço público. Então, está aberta aqui a discussão, o debate. Eu vou já apresentar algumas questões, nós temos mais ou menos meia hora, sucintas, que alguns membros da plateia já tiveram a gentileza de nos encaminhar. A primeira, justamente, a possibilidade da participação da nossa capacidade tecnológica nacional, da nossa capacidade produtiva nacional, participar de toda a cadeia de valor que o 5G propicia. A segunda questão é uma questão que tem a ver com saúde pública, né, que tem, assim, interconecta um pouco com as acelerações que a maneira como se lida com a vida trouxeram à tona essas acelerações com o advento da pandemia. A secretária foi muito feliz em lembrar disso, né? A aceleração dos tempos da adoção tecnológica, e alguns colegas nos perguntam quanto aos impactos de saúde pública, da infraestrutura, das antenas, da radiação ligadas ao 5G. Então fica também já uma pergunta. Vou então passar, talvez pela ordem, não sei se o deputado gostaria só de começar com um pequeno comentário, depois o doutor Aníbal e aí a secretária, já para tocarmos aqui o debate. Pode ser? Bom, eu quero cumprimentar a nossa excepcional, brilhante secretária Patrícia Hélio. Eu aprendi muito com ela no Plano Nacional de IoT. E em relação às perguntas, em relação à questão da cadeia global de valor, enfim, da atualização tecnológica do Brasil, essa é uma grande oportunidade, isso é uma janela tecnológica. Quando a gente fala de indústria 4.0, não tem 20 anos, tem 3 anos, 2, 3 anos, quer dizer, nós precisamos acelerar isso para a gente aproveitar o momento. Pode ser uma grande oportunidade do Brasil, vamos dizer, estar à frente novamente, se recuperar nesse ranking, inclusive da indústria nacional. Nós somos hoje grandes exportadores de commodities, mas isso aí pode atender alguns países, mas nós temos um dos maiores países do mundo em oportunidades, inclusive uma das maiores populações do mundo também. O Brasil é o 5º maior população do mundo. Não dá para achar que o agro consegue criar uma sustentabilidade para o desenvolvimento do país. Nós precisamos da indústria. A indústria é absolutamente estratégica. E eu acho que esse governo falha um pouco nesse sentido. Nesse sentido, inclusive, de que é um dos poucos países do mundo, eu não conheço nenhum país que não tem Ministério da Indústria. Inclusive, aqui uma cobrança ao governo federal que crie o Ministério da Indústria aqui no país, porque todos os países têm Ministério da Indústria, e que crie um programa de reindustrialização do Brasil, e essa é uma grande infraestrutura necessária. Isso faz parte de uma recuperação da reindustrialização do Brasil, que paga melhores salários, que cria cadeias de fornecedores, né? Que cria uma cadeia muito forte de prestadores de serviços, né? E que cria a possibilidade também, fortalece a possibilidade de a gente passar a exportar. Só lembrando também que, além desse grande desafio, nós temos que aprovar a reforma da tributária no Brasil, que hoje é considerado o maior problema das indústrias brasileiras. Então, a gente espera avançar nisso, mas é uma grande... E dizer que, resumidamente, eu concordo com quase tudo que veio no edital aí, da Anatel. Eu acho que nós temos hoje, estudando mais isso, as dúvidas que nós tínhamos foram sanadas ao longo do tempo. Eu acho que nós temos um edital bastante oportuno. Só gostaria que fosse acrescentada essa questão de priorizar na faixa de 700 a questão do agro, que eu acho que pode ser uma grande oportunidade também ao Brasil. Muito bem. Bom, parece que o edital ele é mais satisfatório do que suscita polêmicas, né? O doutor Aníbal também lembrou esse aspecto do acesso dos pequenos provedores. Não sei, doutor Aníbal, se o senhor quer complementar a algum ponto da sua fala ou dialogar com o que foi falado pelos outros colegas ou as perguntas da plateia?
Eu acho que tem aspectos muito importantes a serem reforçados. Por exemplo, a participação da indústria nacional em toda a cadeia talvez não seja possível. Por isso, é importante a defesa da simetria regulatória, inclusive no que diz respeito à participação, porque se não é possível participar no conjunto da cadeia, pelo menos tem segmentos, tem nichos que nós temos expertise que precisam ser aproveitadas. E às vezes, no ato da compra, as operadoras acabam comprando tudo, tecnologias completas, e esquecem de perceber que tem oferta nacional, ainda que reste um problema aí sobre que diga respeito à quantidade, à capacidade de entregar em grande volume, porque nós vamos falar de números muito grandes em todo o processo. Então, a questão da escala acaba sendo um problema. Mas se não tiver um ponto de partida, nós nunca vamos ter escala. Então, é importante a simetria para permitir a participação dos brasileiros. E no que diz respeito à faixa de 700 MHz, o deputado Lippe faz muito bem ao mencionar a importância dessa faixa, porque ela tem uma capacidade de irradiação muito maior, e é exatamente por isso que os compromissos que estão vindo no leilão sejam no sentido de garantir o 4G nas localidades ainda onde o 4G não chegou, e a cobertura de estradas, e exatamente na faixa de 700 MHz, porque ela tem maior capacidade de propagação, e eu acho que é um compromisso muito interessante que está vindo no sentido de fazer a cobertura das localidades ainda não atendidas e fazer a cobertura das estradas, porque é uma das carências que nós temos no Brasil, é o fato de não ter sinal nas estradas por onde a gente passa. E outro compromisso que veio, que me pareceu bastante impactante, é a ideia de retomar uma infraestrutura de rede na Amazônia, que foi iniciada uma experiência lá com a Amazônia Conectada, é uma experiência que está ainda em estudo, porque teve pontos falhos, mas precisa, as experiências são sempre assim, elas nos fazem aprender para aprimorar no passo seguinte. Então, agora com o PAIS, que é o Programa Amazônia Integrado Sustentável, ele pode corrigir os erros do que foi o Amazônia Conectada, e a gente pode ter uma experiência fantástica na Amazônia, que é através da expansão de rede de fibra óptica ao longo dos rios. Isso sem agressão ambiental, isso sem necessidade de estudo de impacto ambiental, porque tem impacto zero. E dessa forma a gente responde já aquela pergunta que o professor fez no início, se tecnologia tem a ver com defesa do meio ambiente. Eu diria que tem completamente. Quanto mais tecnologicamente evoluídos estivermos, quanto mais soluções tecnológicas tivermos, maior capacidade teremos de proteger as nossas florestas, os nossos rios, os nossos mananciais, porque daí poderemos gerar muito mais empregos inteligentes, sem depender necessariamente de devastação, e ao mesmo tempo a gente compatibilizar a nossa competitividade com preservação dos nossos recursos naturais. Excelente, doutor Aníbal. Nós falamos muito em internet das coisas, acho que para o Brasil faria muito sentido pensar na internet dos seres, né? Nós, como potência ambiental e com essa necessidade de dialogar tecnologia com o meio ambiente, pensar no alcance da tecnologia, e fico feliz de o senhor ter trazido essa informação da expansão tecnológica em curso no bioma amazônico. Será essencial, a secretária indicou aqui, os avanços tecnológicos às vezes ultrapassam nossas expectativas, né? Eu não duvido se daqui a alguns anos nós tenhamos uma comunicação em tempo real com árvores tecnologicamente conectadas, que possibilitará um gerenciamento, né, da floresta de uma maneira muito positiva, produtiva e correta. Secretária, nós temos várias perguntas que têm a ver com a sua missão. Eu gostaria, a senhora acabou de compartilhar conosco essa notícia sobre a sua reunião na FAPESP e o desenvolvimento de um programa para fomentar o acesso à tecnologia 5G. A senhora pode entrar em mais detalhes sobre isso? Como é que está o alcance em todos os municípios do estado de São Paulo? Essa política pública de acesso, de preparação, mais que tudo, do 5G, né? Conseguiremos, como disse o professor Plonsky no evento inaugural desta série, fazer 50 anos em 5G? Aceleraremos o nosso desenvolvimento? Estamos preparados no estado de São Paulo para utilizar essa tecnologia
na sua plena expansão, na sua plena possibilidade? Vamos lá. Eu vou responder a pergunta e comentando alguns outros aspectos relacionados. Esse trabalho que nós estamos fazendo com a FAPESP tem 2 editais específicos que tem diretamente a ver com o tema e tem um outro modelo mais amplo que envolve mudar a forma, inclusive, de fazer pesquisa aplicada. O trabalho do Ciência para Desenvolvimento é um trabalho de aplicação de novas tecnologias para resolver grandes desafios públicos, combater desigualdades na área da educação, da saúde e aplicando novas tecnologias. No ano passado, no fim do ano, a gente tinha lançado o edital da Ciência para Desenvolvimento, ele ficou aberto durante o ano. Em dezembro, nós publicamos o aporte de 86 milhões em 6 projetos que foram priorizados, grandes, todos eles envolvem a aplicação de novas tecnologias e serão beneficiados com a aplicação prática do 5G. O outro projeto é um projeto de conectividade. Esse é um que será lançado agora nos próximos meses. Como é que podemos fazer um estudo? Já iniciamos algumas etapas dele de fazer um mapa da cobertura de conectividade do Estado e como é que podemos melhorar a latência, a velocidade de transmissão, instabilidade. Estamos fazendo um trabalho específico para o Vale do Ribeira nesse sentido. Já fizemos o primeiro mapa, temos um mapa geolocalizado de cobertura, estamos atuando diretamente com as empresas fornecedoras de infraestrutura na região, e o projeto Conectividade com a FAPESP tem uma parte de estudo, pesquisa aplicada e entrega na ponta de melhoria de conectividade. Este trabalho ainda está sendo desenhado e será lançado em até 6 meses. O outro ponto, que foi talvez a principal temática da discussão de ontem, e que isso vale para as outras 2 iniciativas que eu vou mencionar, é que quando a gente fala de 5G, tem um aspecto técnico de definir bandas, latência, provedores, cobertura, infraestrutura, camadas tecnológicas. Tem um outro aspecto que exige uma mudança muito grande de visão dos empreendedores, independente da área de atuação. Não existe área hoje que não será impactada pelo 5G, e há uma mudança de paradigma, porque nós fomos ensinados a pensar por setor econômico. E o 5G, o 4G já exigia, mas o 5G mais ainda, a aplicação, por exemplo, de internet das coisas, exige que a gente faça pensar por ambientes e por casos de uso. Quando eu falo de programas orientados à missão, essa é a grande revolução que o professor Zago está liderando, junto com o diretor executivo Pacheco na FAPESP, de passarmos a ter projetos mais voltados a missões, a casos de uso, que permitam essa aplicação tecnológica mais acelerada. Concretamente, além disso, nós lançamos também o Centro da 4ª Revolução Industrial, dentro do IPT, no campus da USP, em parceria com o Fórum Econômico Mundial. É o 7º centro no mundo, conectado com os outros 6. O primeiro foi na Califórnia, temos um outro centro em Israel, na China, Dubai, e eles trocam práticas para acelerar a adoção de novas tecnologias com essa base de 5G. Além disso, lançamos dentro do IPT o IPT Open Experience, é a primeira etapa do CIT, nosso Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, e já estamos implementando, com a liderança do professor Jefferson Gomes, um modelo de 5G dentro do IPT, e grandes empresas estão movendo seus centros de pesquisa para dentro do IPT para trabalhar em parceria com a academia nesses testes de aplicação de 5G em escala para acelerar a implementação. Mas para que tudo isso possa acontecer de forma acelerada, e a resposta que o deputado Vitor Lippe aconteça, que é uma maior sofisticação da nossa matriz econômica, com serviços de maior valor agregado, e que possamos ser exportadores desses serviços, nós precisamos também criar um modelo regulatório econômico que faça sentido. Concordo com o deputado que nós precisamos de um Ministério de Desenvolvimento Econômico. Hoje de manhã estava na Comissão do Emprego, dizendo a nossa dificuldade de interlocução, nenhum recurso foi passado para o Fundo do Emprego nos últimos 2 anos, deputado. Imagina os estados pobres que precisam desse acesso, e esse pensamento econômico de ponta é fundamental nesse momento. Um outro estudo que está sendo liderado pela FAPESP é o estudo dos distritos de inovação. E o CIT é um deles, aqui em São Paulo, o outro é ali na região da Fazenda Argentina, na Unicamp, mas nós temos uma série de outros com status para ser distrito de inovação em outros estados.
e não temos uma regulamentação hoje que fomente esse tipo de desenvolvimento. Esse aspecto é urgente, nós perdemos competitividade internacional. O deputado Vitor Lippe sabe que eu fico parecendo um samba de uma nota só, eu falo das zonas econômicas especiais. Quando a gente pensa em zona econômica especial, a gente pensa em Manaus, que não, a Zona Franca de Manaus, que não tem nada a ver com o conceito de zona econômica especial voltada à tecnologia. Acho que a Zona Franca de Manaus tem o seu papel, mas não é o modelo de distrito de inovação com o qual nós estamos competindo hoje. Esse modelo precisa ser revisitado, redesenhado, senão vai ser muito difícil, independente da liderança e protagonismo de São Paulo, que nós façamos, de fato, um trabalho que crie uma integração com as cadeias produtivas globais e que nós passemos a ser exportadores de serviços tecnológicos em escala. Deputado, o senhor foi provocado aqui, como é que está essa questão da regulamentação dos distritos de inovação e temas conexos? Sem dúvida, eu concordo em gênero, grau e número com a nossa secretária Patrícia, Ellen, e nós precisamos avançar nisso. Quer dizer, a gente sabe que grande parte do desenvolvimento da China veio das zonas especiais de exportação, onde eles conseguiram integrar conhecimento, né, as universidades, com empresas globais. Quer dizer, houve uma interação com um apoio muito grande do governo chinês. Quer dizer, se aquilo aconteceu, não foi uma coincidência, aquilo foi induzido, foi uma política induzida de Estado para que a China pudesse, aí em 30 anos, gerar mais de 500 milhões de empregos, né, e que eles compraram. Então, isso foi por quê? Porque tinha uma política de Estado da China que criou um ambiente para que eles pudessem desenvolver tecnologia através de planejamento. Tudo foi muito bem planejado e o resultado está aí. A China hoje é a segunda economia mundial, passou o Japão, né? E está crescendo cada vez mais, e por isso, inclusive, o estresse dos Estados Unidos, porque a velocidade de desenvolvimento tecnológico da China é incrível. E é lógico que o Brasil precisa pensar da mesma forma. E eu concordo com a secretária Patrícia, Ellen, tudo começa com um bom projeto. Ela nos ajudou a elaborar no Brasil o Plano Nacional de Internet das Coisas, que prevê uma série de ações estratégicas de governo. Algumas estão acontecendo, outras não na velocidade que a gente gostaria, mas é preciso planejar. A ferramenta de planejamento permite a gente ter uma construção muito mais previsível, né? Você consegue criar sinergia. Hoje nós temos muitas oportunidades que não são aproveitadas porque falta estratégia. Falta estratégia porque falta planejamento, falta uma definição clara de prioridade. E é lógico que essa é uma grande prioridade. A gente fortalecer o Brasil para que ele seja O Brasil é um dos países que menos exporta bens agregados. É um dos que mais exporta commodities, mas é um dos que menos. Em relação à exportação PIB nacional, a média dos países do mundo é exportar 20%, 22% do PIB. Nós exportamos 13% do PIB. Nós estamos comemorando, nós exportamos muito, mas nós exportamos coisa que vale pouco. A gente precisa exportar mais bens agregados, exportar serviços, exportar questões que tenham um valor muito maior, gerar emprego aqui. Então, a gente está perdendo o jogo e a gente acredita que isso é falta de política de Estado, é falta de política estratégica de desenvolvimento, em especial na questão do desenvolvimento industrial e também do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente carece sim disso, a secretária tem toda a razão, nós precisamos estruturar melhor e acelerar os processos, porque isso é muito complexo, não é fácil enfrentar o resto do mundo, que já vem fazendo isso há mais tempo, mas é possível fazer aqui também. E a secretária Patrícia reclama com razão que está faltando estruturar políticas que possam fortalecer. O governo não precisa fazer tudo, óbvio que não, nem tem recursos para isso, mas ele pode ser um catalisador da transformação. Ele pode definir regras que aceleram os processos de inovação, de competitividade no Brasil. Esse é um caminho, sem sombra de dúvida. O parlamento não consegue fazer isso sozinho, obviamente. As zonas especiais, hoje, as ZEs, que estão conceituadas lá no parlamento, não têm esse conceito aqui, são coisas ainda atrasadas, né? Então, nós precisamos levar, sim, essas mudanças, e o Brasil precisa pensar mais estrategicamente para a gente poder ter um resultado melhor
nas potencialidades que a gente tem. Muito bom, excelente. Secretária, tanto o doutor Aníbal quanto o deputado lembraram da importância do 5G para o campo, para a produção rural, e falaram do alcance da tecnologia. A senhora, na sua fala, trouxe à baila todos os projetos e iniciativas que a senhora tem feito, mencionou também o agro, mas como é que a gente pode pensar no estado de São Paulo a acessibilidade dos produtores rurais à tecnologia 5G? A gente já está olhando isso também, nesses projetos que estão sendo aprovados no âmbito da FAPESP, que a senhora mencionou, os 6 do ano passado, existe essa dimensão rural para aumentar a competitividade do nosso setor rural? Sem dúvida, o setor rural é uma das maiores prioridades. O secretário Gustavo Junqueira tem trabalhado conosco nesse projeto piloto que nós estamos fazendo no Vale do Ribeira. O setor rural é uma das grandes prioridades. E já fizemos o mapa de cobertura. O maior benefício da implementação do programa que nós estamos fazendo agora, ainda não é 5G, é 4G nesse caso, né? Enquanto não tivermos ali as licenças, estamos expandindo a conectividade mais acessível no momento, mas, sem dúvida, o rural é uma das maiores prioridades. Obrigado. Doutor Aníbal, o senhor tem alguma observação sobre o que os temas estão sendo debatidos? Olha, ficaram duas informações que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Primeiro, essa exigência que veio no edital de uma rede standalone, uma rede completamente nova para abrigar o 5G. Isso dividiu o setor, né? Nós temos, vamos nominar, né, a TIM, que é uma companhia que tem digamos assim, uma infraestrutura de rede menor, ela achou ótimo, ela aplaudiu. A Claro e a Telefônica, como já tem uma estrutura legada muito maior, ela tem uma rede móvel muito maior, então ela queria aproveitar essa rede móvel para fazer um processo de transição. Então isso gerou, digamos assim, um desconforto. Mas nós podemos dizer que a exigência do edital é algo interessante, porque ela está exigindo a implantação de uma rede nova e isso nos permite, tanto para os entrantes quanto para os prestadores de pequeno porte que vão começar do zero, é algo bom. Então, nós temos aí um debate acontecendo e digamos que tem aspectos que são avaliados positivamente por alguns segmentos e negativamente por outros. Mas o que a gente pode tirar disso é que a propositura de se trazer uma rede completamente nova para o 5G me parece algo extremamente interessante. E reforçando a ideia da importância da simetria regulatória para permitir maior condição de competitividade para todos os segmentos, nós trouxemos o exemplo do que foi o Plano Geral de Meta de Competição, de maneira muito simplificada. Antes, um prestador de pequeno porte, quando atingia 50 mil assinantes, ele deixava de reportar para a Anatel, porque se ele passasse de 50 mil, ele seria submetido à regulação dura. Então, o que acontecia? Havia muita fragilidade de reportagem do número de assinantes. O que a gente fez? A gente fez uma mudança no PGMC e abriu o conceito de um pequeno prestador, passando a ser todo aquele que tem até 5% de participação no mercado em qualquer serviço. Isso deu uma liberdade de crescimento, que hoje nós temos PPPs com 600 mil assinantes, nós temos PPPs com 1 milhão de assinantes, e dessa forma explodiu, digamos assim, o crescimento dos prestadores de pequeno porte no Brasil, e nós podemos dizer que a soma dos PPPs em todas as regiões do Brasil hoje já formam a maior oferta de banda larga fixa no Brasil, e banda larga fixa de qualidade. Então, por esse sentido, é que nós defendemos que o 5G só vai ser verdadeiramente democrático, só vai atingir todas as regiões simultaneamente do Brasil, se efetivamente houver a participação dos PPPs no leilão do 5G e se eles tiverem as condições assimétricas, digamos, necessárias para permitir a presença deles, levando a conectividade nas regiões isoladas. Então, estamos
estamos aí diante de uma possibilidade muito interessante para acontecer no Brasil, que é algo diferencial também, que pode permitir o Brasil emergir dessa pandemia em condições muito melhores, e eu estou particularmente muito otimista com isso. Obrigado, doutor Aníbal. Secretária, alguma consideração final de sua parte? A minha consideração final é a importância desse leilão de fato acontecer. Eu acho que a gente chegou numa etapa bem importante com o desenho adequado. Agora nós chegamos no ponto que o ótimo é inimigo do bom. Nós precisamos dar o próximo passo. O tempo urge, com tudo que nós vimos aqui, a velocidade de transformação, e nós temos que lembrar a nossa responsabilidade. A pandemia escancarou a nossa realidade de desigualdades brasileira. Novas tecnologias já tinham risco de exacerbar o contexto de desigualdade do Brasil e do mundo. Se nós não fizermos agora uma implementação planejada e responsável dessa nova etapa das novas tecnologias, nós poderemos exacerbar esse contexto de desigualdades ainda mais. Por outro lado, com as oportunidades bem implementadas, vamos poder transformar naquele valor que foi estimado, como exemplo, com uma tecnologia específica, que é a internet das coisas, de quase 800 bilhões de reais por ano, e melhoria de qualidade de serviços, expansão do acesso e melhoria da qualidade de vida da população. Eu sou do grupo dos otimistas, acredito que a gente vai conseguir fazer esse trabalho, vai exigir a mobilização de grandes atores como vocês que estão aqui conosco e muitos mais, e tenho certeza que vamos poder compartilhar boas notícias e boas práticas em breve. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Secretária, a senhora sabe que a sua Universidade de São Paulo está à sua disposição, à disposição de todos que estão aqui. Esta iniciativa da criação do Think Tank 5G, no Instituto de Estudos Avançados, desse cluster de desenvolvimento, esse observatório da aplicação dessas tecnologias está à sua disposição, está à disposição para que este debate, para que este diálogo, para que essa reflexão seja consequente, bem organizada e possibilite o encontro das melhores soluções para esse enorme desafio, mas mais que um desafio, dessa enorme potencialidade que o 5G traz para todos nós. Muito bem, eu vou fechar o evento com o dado que eu apresentei logo no começo, que é o de que nessa nossa quarta jornada, né, de 5 dos debates sobre 5G, a primeira que foi realizada no dia 3 de setembro do ano de 2020, há menos de 6 meses, secretária, nós tínhamos pelo mundo 61 redes comerciais de 5G implementadas em 34 países. Hoje, 10 de fevereiro de 2021, nós temos 144 redes comerciais de 5G implementadas em 61 países. Como a senhora mesmo disse, nós precisamos correr, o ótimo é inimigo do bom, parece que a regulamentação proposta é suficiente e vamos então todos trabalhar para que se estabeleça o acesso ao 5G o mais rapidamente possível no nosso país. Agradeço muitíssimo a presença do deputado Vitor Lippe, agradeço muitíssimo a presença do doutor Aníbal Diniz, agradeço muitíssimo a presença da secretária Patrícia Ellen, das palavras, das reflexões, da franqueza e da sinceridade, da generosidade em compartilharem conosco os seus conceitos, as suas trajetórias e avançarmos em direção ao futuro. Agradeço muito a iniciativa, o professor Moacir Martucci, o professor Ari Plonsky, o doutor Stefan Salege, todos que estão envolvidos nessa iniciativa da constituição do Think Tank 5G na nossa Universidade de São Paulo. Muito obrigado a todos pela presença, estamos à disposição e que tenham todos um excelente dia, uma excelente semana e um excelente futuro, né? Que o 5G nos traga a todas as oportunidades. Muito obrigado.